O exame físico do quadril começa pela inspeção estática, na qual o paciente ficará em pé, preferencialmente descalço e desnudo, com a maioria dos grupos musculares expostos. Deve-se investigar a presença de dismetria, desvios angulares, obliquidade pélvica e a presença de cicatrizes prévias na região do quadril. Ainda na inspeção estática, solicita-se ao paciente que permaneça apoiado sobre apenas um dos membros inferiores de cada vez. Em situações normais, a musculatura abdutora do quadril do membro apoiado deve manter a pelve nivelada com o solo. Em casos de lesão ou atrofia dessa musculatura, ou ainda em casos de coxa-vara, haverá uma queda da pelve, o chamado sinal de Trendelenburg. Depois, solicita-se ao paciente que deambule. Nessa fase, pesquisam-se alterações no padrão da marcha. Pacientes com coxoartroses tendem a jogar o peso do corpo sobre o quadril doente quando este participa da fase de apoio da marcha, a chamada marcha de Trendelenburg. Pois, desta maneira, a musculatura abdutora gera uma força menor para manter a pelve equilibrada. Em decúbito dorsal, pesquisa-se eventual dismetria dos membros inferiores. A medida real do comprimento do membro inferior é feita da espinha ilíaca anterosuperior até o maléolo medial. A medida aparente do comprimento do membro inferior é feita da cicatriz umbilical até o maléolo medial. Avaliação da palpação do quadril. Inicialmente, é interessante que o examinador fique sentado e o paciente em pé, de frente para o examinador. Na palpação, o quadril é dividido em 3 faces: anterior, lateral e posterior. A primeira estrutura a ser identificada na face anterior são as espinhas ilíacas anterosuperiores. Para a identificação dessas estruturas, palpa-se a cintura do paciente e desliza-se as mãos inferiormente até a identificação das cristas ilíacas. Após isso, anterioriza-se a palpação até identificar 2 proeminências ósseas, que serão as espinhas ilíacas anterosuperiores. A segunda estrutura a ser identificada é o tubérculo púbico. Para encontrá-lo, palpa-se a linha média do músculo reto abdominal em sentido inferior, até a identificação de uma estrutura rígida, que é o tubérculo púbico. Essas 2 estruturas ósseas são pontos de fixação do ligamento inguinal. No ponto médio entre essas mesmas estruturas e abaixo do ligamento inguinal encontra-se o nervo, artéria e via femorais. Abaixo dessas 3 estruturas encontra-se a articulação do quadril envolto por um espesso ligamento chamado ilho femoral. A principal estrutura a ser identificada na face lateral é o trocânter maior do fêmur, ponto de fixação do tendão do músculo glúteo médio. Para a identificação dessa estrutura, palpa-se o quadril do paciente e solicite a ele que realize movimentos de rotação do quadril. Durante esses movimentos, será perceptível a palpação uma proeminência em movimento, que é o trocânter maior do fêmur. A ponta do trocânter maior encontra-se na mesma linha do tubérculo púbico e sua orientação é em sentido lateral. Agora, com o paciente de costas para o examinador, avalia-se a face posterior. A primeira estrutura a ser identificada na face posterior serão as espinhas ilíacas posterior-superiores. A sua identificação será feita da mesma forma que as espinhas ilíacas anterosuperiores, no entanto, com palpação em sentido posterior. Logo abaixo e mais medial às espinhas ilíacas posterior-superiores, encontra-se as articulações sacroilíacas posteriores. Outra estrutura a ser identificada serão as tuberosidades isquiáticas, podendo ser palpadas com o paciente em pé, em decúbito lateral ou com o paciente sentado sobre as mãos do examinador. Palpa-se a de prega glútea e busca-se encontrar 2 proeminências, uma de cada lado, que serão as tuberosidades isquiáticas. Flexão. O paciente deve se pôr em decúbito dorsal. O examinador, na avaliação, deve sempre comparar um quadril com o outro e medir o valor em graus desde a extensão até o ângulo mais próximo possível do tronco. Durante essa manobra, observa-se o movimento da coxa
para detectar desvios da linha média, como no caso de escorregamentos epifisários. A extensão. O paciente em decúbito ventral, com o joelho do lado a ser examinado levemente fletido para relaxar a musculatura anterior do quadril, o examinador repousa uma mão sobre a pelve do paciente e a outra por debaixo da coxa a ser examinada. Eleva-se a coxa e o ângulo formado entre a coxa e a mesa é medido. Rotação interna. Mais bem executada com o quadril em extensão. Pode ser feita com o paciente em decúbito ventral ou dorsal. O examinador segura o tornozelo rodando internamente o membro. Deve-se levar em conta a integridade ligamentar do joelho, que poderia falsamente aumentar a amplitude do grau de movimento. Avaliação da rotação externa. É realizada com o paciente em decúbito dorsal, com quadril e joelho fletidos a 90 graus. O examinador segura o tornozelo, rodando externamente o membro, devendo-se levar em conta a integridade ligamentar, como na rotação interna. O aumento fisiológico sugere retroversão. Abdução. Realiza-se essa manobra com o paciente em decúbito dorsal, com o quadril do paciente em extensão. Estabiliza-se a pelve com uma das mãos e com a outra segura-se o tornozelo do membro a ser examinado. O ângulo obtido pelo afastamento do membro em relação à linha média até que a pelve comece a se mover é medido como grau de abdução. Avaliação da adução. Com o paciente em decúbito dorsal e o membro inferior a ser examinado em extensão, segurando o tornozelo, inicia-se o movimento de adução cruzando a linha média do corpo por sobre o membro oposto. O examinador sentirá a pelve mover-se quando alcançar o grau de fechamento máximo. Teste neurológico do quadril. O teste neurológico do quadril é dividido em teste motor e teste de sensibilidade. No teste motor, são analisados 4 grupos musculares. Os testes serão positivos para déficit motor quando houver diminuição ou ausência da força. Para a pesquisa motora dos flexores, é realizado o exame do músculo ilho-psoas. Com o paciente sentado e as pernas pendentes, pede-se para que ele realize a flexão do quadril em direção ao tronco, enquanto o examinador gera resistência no terço distal da coxa. Os adutores são testados posicionando o paciente em decúbito dorsal, com membros abduzidos. O paciente realiza a adução do membro enquanto o examinador realiza a resistência medialmente. Os abdutores serão pesquisados através do teste do músculo glúteo médio. O paciente é posicionado em decúbito dorsal com o membro a ser testado levemente abduzido. O paciente deve realizar a abdução do membro enquanto o examinador emprega resistência lateralmente. Outra forma de realizar o exame é com o paciente em decúbito lateral e o examinador apoiando a mão sobre o joelho do examinado. Pede-se então que o paciente realize a abdução do membro. A pesquisa motora dos extensores é realizada testando o músculo glúteo máximo. O paciente é posicionado em decúbito ventral e com o joelho fletido. Pede-se que o paciente realize a flexão do quadril. O examinador apoia a mão na parte posterior da coxa do examinado, gerando resistência durante a execução do movimento. No teste de sensibilidade são analisados alguns dermátomos. A nível do umbigo é realizado o teste de sensibilidade correspondente a T10. A região inguinal corresponde ao nível T12. A pesquisa de T11 é realizada entre o umbigo e a região inguinal. L1 e L2 podem ser pesquisados na região do quadril e dores nessa região podem ser referidas na face medial da coxa. L3 é pesquisada na região médio anterior da coxa. L4 é pesquisada na região distal anterior da coxa. S3 é pesquisada na região lateral da coxa. Também podem ser testadas as sensibilidades referentes aos dermátomos L1 a L3 na região posterior do quadril, além de S1 a S3 na região perianal. Teste de Ober, pesquisa da contratura do trato iliotibial.
Com o paciente em decúbito dorsal, joelho e quadril estendidos, pede-se que seja realizado a abdução do quadril. O examinador realiza força para aduzir o membro e verifica se contratura dos abdutores, caso o membro permaneça abduzido. Teste de Ellie. Pesquisa da contratura do músculo reto femoral. O teste é realizado com o paciente em decúbito ventral. Segura-se o tornozelo e flexiona o joelho passivamente. Em caso de contratura do reto femoral, ocorrerá também flexão do quadril, que eleva a pelve na tentativa de reduzir a tração sobre o músculo reto femoral pela flexão passiva do joelho. Teste de contratura dos músculos posteriores da coxa. Com o paciente sentado, membro, joelho e quadril fletidos, o membro a ser examinado deve estar estendido e levemente abduzido. O paciente deve realizar a flexão do quadril e tocar o pé. Se não conseguir, o teste é considerado positivo. Uma alternativa a este teste é o paciente em decúbito dorsal. Eleva-se então o membro a ser examinado. O teste é positivo se o paciente sentir dor na região posterior antes de 90 graus de flexão. Teste de flexoadução. Com o paciente em decúbito dorsal, o examinador flexiona o quadril e o joelho do paciente em 90 graus. Em seguida, o examinador realiza a adução do membro nessa posição e, caso o paciente não consiga ultrapassar a linha média do corpo, pode haver alguma doença, tal como o espasmo ou alteração mecânica. Síndrome do músculo piriforme. O teste do piriforme é realizado para determinar uma possível síndrome do músculo piriforme. Com o paciente em decúbito lateral, o examinador flexiona o joelho do paciente em 90 graus. Em seguida, com uma das mãos, estabiliza o quadril e, com a outra, flexiona o joelho para baixo. Se o músculo piriforme estiver com espasmo, o paciente relatará dor na região glútea. Teste do câmbio. Com o paciente em decúbito lateral e o membro inferior em extensão, o examinador faz a abdução do quadril, podendo haver um bloqueio à abertura do quadril em virtude de o trocânter maior chocar-se com o ilho. Em seguida, o examinador realiza a flexão do quadril e tenta novamente abduzi-lo, sendo então possível aumentar o grau de abdução. Teste de Patrick-Faber. Com o paciente em decúbito dorsal, o examinador posiciona o membro do paciente em flexão de quadril, abdução e rotação externa. Com uma das mãos apoia a região da espinha ilíaca anterosuperior e com a outra a região medial do joelho, realizando uma compressão. O teste é positivo se o paciente referir dor em região do quadril. Então, se durante a realização do teste o paciente sentir uma dor em região anterior do quadril, é indicativo de lesão da articulação do quadril. Se o paciente referir dor em região posterior do quadril, significa que ele possui alguma disfunção da articulação sacroiliaca. Teste de Goslan. O teste de Goslan é realizado para testar a integridade da sacroiliaca. O paciente é posicionado em decúbito dorsal, enquanto o examinador deixa um dos membros pendentes e o outro em flexão de quadril e joelho. O examinador aplicará uma pressão nos membros de forma que o paciente poderá referir dor, caso haja doença na articulação sacroiliaca.